Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato, mais vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre contingência, emergência e crise. Fica ligado aí. Então pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações, para que toda vez que a gente suba um vídeo novo para o canal, você seja o primeiro a saber. Pois bem pessoal, conforme eu falei, vamos falar sobre as diferenças entre contingência, emergência e crise. Vamos começar inicialmente pela palavra contingência. Quando a gente fala em contingência, na parte de gestão de emergências, por exemplo, a gente está falando em situações aos quais você ainda não teve a sua emergência, mas se você não tomar medidas a partir daquele momento, aquela condição ela pode piorar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples na área da parte de tráfego aéreo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nesse helicóptero aqui. Então, imagine que um helicóptero, um modelo, né, esse aqui é um protótipo, imagine um modelo real desse helicóptero que esteja prestes a pousar em um heliponto. E durante o pouso é verificado que as condições meteorológicas não são as mais favoráveis. Então, para isso, o piloto ele vai ter que acionar um plano de contingência de forma que ele consiga fazer o pouso do helicóptero em segurança. Lógico, ele pode, por exemplo, pousar através de instrumentos. Ele pode também buscar um outro heliponto para fazer esse pouso. Enfim, geralmente esses planos de contingência eles são bem divulgados dentro das empresas de tráfego aéreo. Então ele já sabe, os pilotos já têm uma boa noção daquilo que ele pode fazer para que caso aquela condição ali, para que no caso daquela condição que ele esteja passando ali, ela não evolua, né? E, logicamente ele consiga fazer o pouso em segurança. Então a gente falou agora um pouco sobre contingência. Bom, mas Paulo, então o que é que seria emergência? Emergência é toda aquela situação que foge dos controles iniciais pré-estabelecidos. Então, geralmente, numa emergência, você precisa de quê? Você vai precisar de recursos humanos, recursos materiais, para que você possa mitigar os efeitos daquele evento que está acontecendo. Então, vamos continuar dando exemplo em relação ao mesmo helicóptero. Então, vamos supor que o helicóptero, durante o tráfego, durante o voo, ele detectou lá que o rotor de cauda ele veio a pegar fogo, certo? Então, a partir desse momento, o piloto ele vai acionar uma emergência. Então, a partir daí, ele vai precisar tomar as iniciativas para que aquele motor ali que já está sofrendo por uma condição digamos aí, de degradação do helicóptero, não vá evoluir para um acidente. Logicamente, perdendo todo o patrimônio, que seria o helicóptero, como também as vidas humanas, que nesse caso é o mais importante. Então, nesse plano de emergência, por exemplo, o piloto pode acionar o pouso em emergência em um determinado heliponto, já possivelmente, por exemplo, preparando equipes que vão recepcionar esse helicóptero e possivelmente já fazer o combate no rotor de cauda ao qual ele está sendo lá que pegou fogo, certo? Então, por exemplo, você já pode ter equipes médicas que vão receber possivelmente na queda do helicóptero, né, no pouso, que porventura ele pode também ocasionar feridos. Você pode também já acionar, o piloto já pode, porventura, neste plano, acionar as questões de isolamento de área, possivelmente nas áreas mais abertas, onde o helicóptero vai fazer o seu pouso de emergência. Enfim, então entenda que nessa condição a gente tem uma condição de evolução, inclusive de possibilidade de perdas humanas. Então, falando nesse aspecto, a gente falou um pouco sobre emergência. Bom, Paulo, você falou sobre contingência, emergência e a crise. O que é que seria a crise? Bom, quando acontecem emergências, uma das coisas que geralmente a empresa ao qual está envolvida, ela passa, seja ela na esfera qual for, é prejuízos à sua imagem, como também à sua reputação. Então, o gerenciamento de crise ele está vinculado justamente a minimizar os efeitos que aquela possível emergência tenha causado, né, e justamente vai afetar diretamente a imagem da empresa. A imagem, como sabemos, ela também faz parte do financeiro da empresa, né? A imagem ela tem um cunho de ganho financeiro para a empresa. Então,
impedir que essas perdas financeiras aconteçam, ela é importante. Então, por exemplo, na situação lá do nosso helicóptero, foi identificado que o acidente que ocorreu aqui no rotor de cauda foi por uma falha mecânica e que a empresa que fabricou esse helicóptero foi responsabilizada para isso. Então imagine, né, como qualquer pessoa, eu não vou querer mais comprar um helicóptero desse. Né? Se eu tivesse condições de comprar, eu já iria pensar duas vezes. Será que essa marca é a melhor? Enfim, eu já poderia inclusive procurar outros concorrentes. Então, o que é que as empresas geralmente fazem nas questões de crise? Né? Você vê muito isso em automóveis, por exemplo. Elas convocam para recall, né? Para justamente fazer a troca de possíveis componentes que podem causar ou causaram acidente. Você também tem materiais publicitários que são lançados, né, na mídia para que todo mundo perceba o que é que a empresa está fazendo para reverter aquela situação. Você tem também coisas como, por exemplo, vamos estender a garantia, né? Enfim, vários benefícios que a empresa faz, né, de forma que ela possa diminuir os efeitos daquela crise em cima da sua reputação, em cima da sua marca. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a gente falou um pouco sobre crise, né, e logicamente sobre gerenciamento de crise. Bom pessoal, a gente encerra mais um vídeo aqui no canal. Se você quer deixar algum comentário, sua opinião sobre o assunto que a gente falou, não tem problema. Esse canal é aberto para que você possa sempre comentar aqui embaixo sobre os assuntos que a gente sempre trata aqui. Tranquilo? Então pessoal, forte abraço a todos. Até uma próxima no canal Bombeiros Industriais.